Olá pessoal, tudo bom? Hoje estudaremos aí a calorimetria. Simbora? A calorimetria é a área da física que estuda as trocas de calor entre os corpos e suas vizinhanças. Vimos aí na aula de termologia que o calor é uma energia que vai de um corpo para outro com temperaturas diferentes. E esse calor a gente mede em joule. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de calor é o joule. Porém, a gente utiliza também bastante a caloria, de modo que uma caloria vale 4,186 joule. Então, essas duas unidades aí, caloria e joule, a gente utiliza para medir calor. E qual é a definição de caloria? É justamente o equivalente à quantidade de energia térmica necessária para se elevar a temperatura de 1 grama de água pura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Então essa é a definição de caloria, ok? Caloria e joule são as unidades de calor. Veremos agora o que é o calor específico de uma substância, representado pela letra C pequena. Calor específico é uma unidade que indica a quantidade de calorias necessárias para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma massa de 1 grama de uma determinada substância. Ok? Então, o calor específico de uma substância é a quantidade de calorias necessária para aumentar em 1 grau Celsius a massa de 1 grama de uma determinada substância. Ok? Essa unidade é medida com referência na água pura, cujo calor específico é 1 caloria por grau Celsius. Então, o calor específico é medido em caloria por grau Celsius, e esse valor aí é o calor específico da água pura. A substância que tem um calor específico pequeno, ela sofre uma grande variação de temperatura. É o exemplo do ferro. A substância que tem um calor específico grande, ela sofre uma pequena variação de temperatura. É o exemplo da água. Então, por exemplo, aqui eu tenho a mesma quantidade de água e ferro. Forneço a mesma quantidade de calor, a temperatura do ferro vai aumentar muito mais do que a da água, porque o calor específico do ferro é menor e o da água é maior. Ok? Outro exemplo aí é na areia e na água do mar. O calor específico da areia é pequeno. Então ele sofre uma grande variação de temperatura. É muito quente de dia e muito frio à noite. Já o da água, como calor específico é grande, ela sofre uma pequena variação de temperatura. É um pouquinho quente de dia, um pouquinho frio à noite. A variação de temperatura sofrida é pequena. Já da areia, como calor específico é pequeno, a variação de temperatura sofrida é grande. Beleza? O que é a capacidade térmica de um corpo? Calor específico está ligado à substância, capacidade térmica está ligado ao corpo. É utilizado para definir a quantidade de calor que um corpo deve perder ou receber, certo? Para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Então a capacidade térmica do corpo é a quantidade de calor que ele deve perder ou receber para o corpo sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Beleza? Então, capacidade térmica, que é a letra C, grande, é Q sobre ΔT. Q é a quantidade de calor perdida ou recebida, ΔT é a variação de temperatura. Ou essa outra aqui, ó, C igual a M vezes o calor específico. M é a massa e o C pequeno é o calor específico lá da substância, ok? Capacidade térmica a gente mede em caloria por grama ou joule por quilograma. O que é o calor sensível? É justamente o calor responsável pela variação de temperatura do corpo. Então, quando o corpo sofre uma variação de temperatura, o calor responsável por isso é o calor sensível. Ok? Esse calor sensível, a gente pode calcular com essa equação. C igual a Q sobre M vezes ΔT. Q é a quantidade de calor perdida ou recebida, M é a massa e ΔT é a variação da temperatura. Passando M ΔT para cá, ó,
Fica Q igual a M vezes C vezes ΔT. Essa equação é chamada de equação fundamental da calorimetria. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Ok? Lembrando que C é o calor sensível ou calor específico da substância. Ok? O que é o calor latente? O calor latente é justamente o calor responsável pela mudança de estado físico da substância. Por exemplo, a água. Quando a água ela começa a ferver, então a temperatura da água não muda mais. O que vai mudar é o estado físico da água. Ela vai passar de líquido para vapor. Certo? Então chega num certo valor de temperatura que ela não muda mais. Muda a estrutura molecular, o estado físico da substância. O calor responsável por isso é o calor latente. A equação é essa, ó, do calor latente. Q é igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente da substância. Ok? Então, acabamos de ver aí que quando a substância chega num certo valor, sua temperatura não muda, muda o estado físico da matéria, da substância. Vai passar de um estado físico para outro. Ocorre uma mudança de fase que a gente pode ver nesse diagrama aí. Então a gente sabe que podemos encontrar a matéria em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Porém tem um quarto estado da matéria, que é o estado de plasma, que é gás ionizado a altíssima temperatura, que não veremos aqui nessa aula, ok? Então a gente sabe que podemos encontrar a matéria no estado sólido, líquido e gasoso. E quando ela vai de um estado para outro, ocorre uma mudança de fase, que a gente vai ver agora no diagrama. De sólido para líquido ocorre fusão. De líquido para sólido, solidificação. De líquido para vapor, vaporização. De gás ou vapor para líquido ocorre condensação ou liquefação. De sólido para gasoso, de gasoso para sólido ocorre a sublimação. Ok? Veremos agora o gráfico da curva de aquecimento, que é um gráfico que representa a temperatura da substância em função da quantidade de calor recebida por ele. Aqui eu tenho a temperatura e aqui eu tenho a quantidade de calor recebida. O gráfico toma a forma de uma reta ascendente ou descendente. Nas mudanças de fase, tem a forma de uma reta paralela ao eixo horizontal. Por exemplo, aqui, ó. Está de menos 20 no estado sólido. Quando chega a zero, começa a derreter. E aqui ocorre a fusão. Aqui é o estado líquido. Quando chega a 100 graus, ocorre a vaporização. Certo? Lembrando que esse gráfico aí representa a curva de aquecimento da água. Ok? Trocas de calor. Dizemos que em um sistema fechado, a soma das trocas de calor entre os corpos é nula. O que é que isso quer dizer? Que é igual a zero. Então, essa propriedade decorre da conservação da energia. Toda a quantidade de calor recebido por um corpo é igual à quantidade de calor cedido pelo outro. Ok? Então, essa troca de calor faz com que a energia se conserve, devido à lei da conservação da energia. Então, o calor recebido é igual ao calor cedido, que vai ser igual a zero. Então, Q cedido vai ser igual a Q recebido, que é igual a zero. Se eu tiver várias trocas de calor, N trocas de calor, vai ficar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn igual a zero. Ok? É isso aí. Terminamos aí a parte da nossa aula de calorimetria e veremos agora alguns exemplos para fixar o conteúdo dessa nossa aula de hoje. Exemplo número 1. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela abaixo. Encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber
a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição. Aquele que apresentará a temperatura mais alta após o aquecimento será. Então eu tenho, ó, água, petróleo, glicerina, leite e mercúrio. Vou fornecer a mesma quantidade de calor a todos. Qual deles vai sofrer uma variação de temperatura maior? A temperatura vai ficar mais alta. Então vamos lembrar da nossa aula, aquele que tem um calor específico menor. O que tem um calor específico menor sofre uma maior variação de temperatura. Está aqui o calor específico de cada um. A substância que tem o menor calor específico é o mercúrio. Então o mercúrio é que vai sofrer a maior variação de temperatura, ok? Devido ao calor específico dele ser o menor. Exemplo número 2. Um bloco de massa 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius, o bloco sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O calor específico do bloco em caloria por grama grau Celsius é. Então ele quer saber o calor específico do bloco. Então eu vou utilizar aí o quê? Trocas de calor. O calor cedido pela água vai ser igual ao calor recebido pelo bloco. O calor do bloco vai ser igual ao calor da água. Ok? Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho a massa do bloco, que é 2 kg, que equivale a 2.000 gramas. Eu tenho a variação de temperatura do bloco, 10 graus. O calor específico do bloco eu vou encontrar. A massa da água é 1000 gramas. Está aqui, ó. ΔT da água é 1 grau Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Certo? Então todo o calor liberado pela água vai ser recebido pelo bloco. Q do bloco vai ser quem? A massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes ΔT do bloco. E o Q da água vai ser a massa da água vezes calor específico da água vezes ΔT da água. A massa do bloco é 2.000 vezes CB vezes 10, que é ΔT do bloco. A massa da água é 1.000, o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura da água é 1. 2.000 vezes 10 dá 20.000 vezes CB. 1.000 vezes 1 vezes 1 dá 1.000. CB vai ser quem? 1.000, o 20.000 está multiplicando, passa dividindo. 1.000 dividido por 20.000 dá 0,05 caloria por grama grau Celsius. Esse é o calor específico do bloco. Ok? Próximo exemplo. É preciso abaixar de 3 graus Celsius a temperatura da água, da bacia, para que o nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? Então, o caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, a massa da água é 10 kg ou 10.000 gramas. ΔT da água, 3 graus negativos, porque eu tenho que abaixar a temperatura dela. E o calor específico da água é 1. Então, Q vai ser igual. Massa da água vezes calor específico da água vezes ΔT da água. Massa da água é 10.000, calor específico da água é 1, ΔT é menos 3. 10.000 vezes 1 é 10.000, vezes 3 dá 30.000 calorias. É o calor necessário, ok? O sinal negativo indica que o calor foi retirado da água, ok? Então a quantidade de calor retirada da água foi menos 30.000 calorias. Que equivale a menos 30 quilocalorias. Letra D. Lembrando que o sinal negativo é só para dizer que foi retirado da água. Último exemplo aí. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que, letra A, o corpo maior é o mais quente. B, o corpo menor é o mais quente. C, não há troca de calor entre os corpos. D,
o corpo maior cede calor para o corpo menor. Ou letra E, o corpo menor cede calor para o corpo maior. Então, os dois eles têm um equilíbrio térmico com a mesma temperatura. Então não vai haver troca de calor. Só a troca de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Como a temperatura é a mesma, não há troca de calor entre eles. Letra C. Ok? Então é isso aí, encerramos mais uma aula. Hoje estudamos calorimetria. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!